Boa noite, boa tarde, bom dia, empreendedores, conforme a hora que vocês estejam assistindo essa apresentação. Aqui é a apresentação do plano de negócio Império Investimentos Holding SA. Império Investimentos Holding SA, empreendedorismo puro. Contatos WhatsApp 17 99179 8024. E-mail empireholding93@gmail.com. Como funciona? Seremos um grupo fechado com 10.000 pessoas. Inicialmente, cada pessoa entrará com R$ 10 mensais. Após o primeiro empreendimento entrar em funcionamento, os R$ 10 mensais serão debitados dos dividendos para continuarmos a expansão dos empreendimentos. Nosso primeiro empreendimento será uma fábrica de produtos de carne, como salames, calabresas, mortadela, bacon e outros dentro do nosso KNAI. Após o primeiro empreendimento entrar em operação, iniciaremos a divisão de lucros e o Conselho de Administração se reunirá para deliberar sobre a criação do próximo empreendimento, que poderá ser outro da lista ou a expansão dos negócios do primeiro empreendimento. Como serão os lucros? Serão distribuídos 50% do lucro líquido de cada mês entre os acionistas, e os outros 50% ficarão em caixa para a diretoria usar na expansão dos negócios, conforme rege o estatuto social dessa sociedade. Como serão comercializados os produtos para gerar lucros? Os produtos serão comercializados exclusivamente através de representantes comerciais e distribuidores credenciados em todo o território brasileiro, ou seja, não teremos vendedores assalariados, e qualquer associado que possua veículo poderá se credenciar para representar nossos produtos em sua região e assim obter outra renda além da participação nos dividendos. Um pouco sobre os embutidos, sobre o nosso primeiro empreendimento. Embutidos no Brasil. O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovinos e suínos do mundo. Com a valorização da gastronomia e o desenvolvimento da renda nacional, o apetite das pessoas para experimentar novas carnes e combinações cresce ainda mais. Trata-se de uma excelente oportunidade para empreendedores trabalharem na fabricação de embutidos com qualidade. O volume total de carne bovina consumida no mundo é de 7,1 milhões de toneladas por ano, ou seja, 7 milhões e 100 mil toneladas por ano. Com um extenso território propício para pastagens, o Brasil consolidou-se como o principal fornecedor deste mercado. Segundo a ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, os frigoríficos nacionais exportaram um volume de 1,64 milhões de toneladas de carne bovina só em 2018. Em receita, o valor alcançou 6,57 bilhões de dólares, não real, garantindo uma participação de 22,5% no comércio mundial do produto. Rússia, Egito, Hong Kong, Reino Unido e Estados Unidos são os maiores compradores da carne brasileira. Atualmente, o Brasil possui um rebanho constante de 200 milhões de animais, com cerca de 43 milhões de abatimentos por ano. Fonte Sebrae. Outros empreendimentos da nossa lista, mas só alguns, não são todos.
porque senão ficaria muito longa essa apresentação. Então teremos aí vários listados, porém estaremos apresentando aqui, acho que 3 no total, ok? Contatos DDD 17 pelo WhatsApp 99179 8024. Repetindo, WhatsApp 17 99179 8024. E-mail empireholding93@gmail.com. Pizzaria. O ramo de pizzaria também é fantástico, só de olhar aqui já dá uma vontade tremenda, dá uma fome tremenda só de ver essas pizzas. Mas o ramo de pizzaria é um ramo fantástico, não existe crise também, é uma coisa maravilhosa, ok? Então vamos ver aqui alguns dados também sobre esse assunto. O negócio que acaba em pizza. Uma mordida em um saboroso pedaço de pizza contribui sem que o consumidor perceba para impulsionar uma bilionária cadeia de produção de alimentos do país. Da farinha de trigo aos motoboys que as entregam em milhões de residências, as redondas movimentam uma indústria de cerca de 18 bilhões por ano, mais do que o PIB da Nicarágua, e garantem milhares de empregos diretos em todo o Brasil. Trata-se de um mercado em expansão e bastante pulverizado. Somente em São Paulo, por exemplo, existem nada menos que 6.000 pizzarias. Outros 6.000 estabelecimentos, como padarias e lanchonetes, também produzem e vendem pizzas. A cadeia de produção da tradicional iguaria italiana emprega na cidade de São Paulo cerca de 100.000 pessoas, além de 12.000 pizzaiolos e 60.000 entregadores motorizados, tudo para atender um consumo que chega a 1 milhão de pizzas por dia, segundo a Associação das Pizzarias Unidas, um número que corresponde a 10% de toda a produção de toda a população do município. O impacto desse consumo, literalmente de massa, é sentido em várias regiões, no Brasil e no exterior. O processo de produção da cadeia da pizza começa na área rural do país, nas plantações de tomates e produtoras de queijo, e nos campos de países como a Itália, de onde importamos alguns tipos de tomates, e a Argentina, de onde vem boa parte do trigo, principal matéria-prima do setor. Nessa etapa, há números que movem os moinhos. Somente na Grande São Paulo são consumidos 9.000 toneladas de farinha de trigo por mês. Fonte, isto é dinheiro. Outro ramo muito grande mesmo, muito expansível, é o ramo de cervejaria. Então, o ramo cervejeiro, ele é muito fantástico. Também está na nossa lista de empreendimentos. Não direi que vamos iniciar ele imediatamente, porém está na nossa lista. Assim como outros, como farmácia e outras mais. Então vamos ver um pouquinho também algumas informações sobre esse ramo fantástico. Claro, fabricaremos, mas bebe quem quiser. Não teremos essa coisa de não fabricar a cerveja porque induz as pessoas a beber, porque na verdade só bebe quem quer. O nosso negócio é fazer dinheiro, ok?
Se não beberem da nossa cerveja, vão beber da cerveja das outras, as outras marcas, né? Então, melhor que bebam das nossas e nos favoreçam, nos mandem dinheiro, lucros. Ramo cervejeiro. Ramo de cervejarias artesanais cresce em 91% nos últimos 3 anos. O mercado de cerveja artesanal segue em crescimento no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, Abracerva. Em 10 anos, o Brasil foi de 70 para 700 cervejarias. Segundo dados oficiais, o número de cervejarias registradas no Brasil cresceu 91% nos últimos 3 anos. E somente no ano passado, o país ganhou 186 novas fábricas e cresceu cerca de 35% no ramo. Segundo Gustavo Machado, presidente das Soluções Químicas Júnior, empresa montada pelos estudantes de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, FFCLRP da USP, mesmo com tanta concorrência, o investimento no setor ainda é viável, dado o grande crescimento que a área atravessa no país. Além disso, Machado comentou sobre a segunda edição da Semana Cervejeira que acontece em Ribeirão Preto no próximo mês de fevereiro. Fonte Jornal da USP. Aqui também, claro, a concorrência é grande nesse ramo, porém não são todos os estados, e a cervejaria artesanal também, elas costumam ser fábricas pequenas, de pequena produção. Então não se torna assim um empecilho para investimentos, né, para investirmos, porque tem espaço, muito espaço mesmo. O estado de São Paulo e o Rio de Janeiro são os 2 estados que mais têm cervejaria artesanal. Já os demais estados não são tantos, assim como não tem tantas fábricas de cerveja, não as artesanais, as outras, né, as tradicionais. E então realmente é um ramo muito bom, é fabuloso mesmo, os lucros são enormes e tenho certeza que juntos conseguiremos muito. Então venham conosco, venham fazer parte desse grande negócio que nós iremos muito longe, ok? Dúvidas é só entrar em contato com quem enviou esse material para você, ou também entrar em contato através do e-mail ou do WhatsApp.